Olá, pessoal. Então, voltamos, né, para a nossa aula semanal de ciências. Esta é a última, né, desta semana. Sejam muito bem-vindos, né? Espero que todos estejam bem. Mas, gente, na primeira aula, nós falamos sobre a classificação dos seres vivos, né? Falamos sobre vários reinos. Antigamente, os cientistas classificavam apenas em reino animal e vegetal. E agora a gente percebe que existem vários reinos. Então, nós vimos na aula anterior, nós falamos sobre o reino Monera, que é composto pelas bactérias, né? Bactérias estão nesse reino. Vimos também reino protista, que são protozoários, fazem parte desse reino. O reino fungi, que fungos fazem parte desse reino. Vimos o reino plantae, formado pelas plantas. E agora nós veremos um grupo bem gigante, que é o reino animalia. São os animais. Vamos lá? Por gentileza, abram o nosso livro da página 64, né? E nós seguiremos até a página 69. Então, vamos lá? Página 64. Reino animalia. Os animais são seres multicelulares e heterotróficos. Vamos conhecer um pouco dos principais filos desse reino. Então, serão vários filos, não é? O primeiro apresentado aí, poríferos e quinidários. Os poríferos, também conhecidos como esponjas, são animais aquáticos e sésseis, isto é, não têm capacidade de locomoção e vivem fixos a rochas ou outras superfícies. É como se fosse uma plantinha, certo? Eles não se movem, né? São animais, mas não se movem. Veja aí a figura abaixo, 3.14 e 3.15, né? A primeira se refere aos poríferos. O corpo desses animais apresenta pequenas aberturas chamadas poros, pelas quais a água entra, trazendo seres microscópicos que eles servem de alimento. Por esse motivo, as esponjas são consideradas animais filtradores. Então, ela é toda furadinha, o corpo dela é todo furadinho. Então, a água circula no corpo dela, trazendo, né, seres microscópicos que eles vão utilizar como alimento. Essa espécie aqui, a esponja barril gigante. Olha aqui, o exemplo de esponja. Já os quinidários, né, entre os quinidários, encontramos as águas-vivas, os corais e as anêmonas. Veja essa figura aí, abaixo, 3.15, que é um exemplo de anêmona, anêmona do mar. Esses animais têm células que causam irritação nos tecidos de quem os toca e que servem de defesa para imobilizar e capturar suas presas. Olha aqui a boca. Parece planta, não é? Outro filo agora, plateumintos e nematóides. Os plateumintos apresentam corpo achatado. Olha o exemplo aqui da planária. Essa é a planária marinha. Alguns, como as planárias, são de vida livre e habitam ambientes aquáticos ou solos úmidos. Outros são parasitas, como tênias e esquitossomos. Vamos estudar as doenças causadas por esses e por outros organismos parasitas no capítulo 6. Já os nematóides, gente, aqui é plateumintos, certo? Representante de plateumintos, corpo chato. Os nematóides têm o corpo alongado e cilíndrico. Olha aqui. São encontrados em grande quantidade no solo, na água e como parasitas de plantas e animais. Lembra da verme? Vamos lá. Outro filo, moluscos e anelídeos. Ó, todos esses filos fazem parte do reino animalia. Lembrando, né? Todos os moluscos têm corpo mole. Lembra de lula molusco?
mas muitos possuem o corpo protegido por uma concha de calcário. Estão presentes nos ambientes aquáticos e terrestres. Entre os moluscos, encontramos os caramujos, marinhos ou de água doce, né? Os caracóis, que em geral são terrestres, as lesmas, que são terrestres e marinhas, as ostras e os mexilhões, que podem ser marinhos ou de água doce. Os polvos e as lulas, que são marinhos. As lesmas, os polvos e as lulas não têm concha protetora, ou têm uma concha muito reduzida. Porém, apresentam outras características que permitem sobreviver em seu ambiente. Então, olha aí o exemplo. O caracol comestível. Vocês já comeram, gente? Isso aqui é conhecido como escargot. Muito famoso, né? Gente granfina que come isso aqui, né? Vocês já comeram? Se não comeram, quem se habilita? Tem coragem? Eu mesmo acho que não, viu? Mas vai que quando está preparado tem uma cara boa, né? Mas assim, a gente olhando isso aqui, não dá coragem, não. A concha tem cerca de 5 centímetros de diâmetro. E a outra imagem, né, esse outro animal, é o polvo. Os polvos não têm concha, mas podem lançar jatos de tinta na água para confundir predadores durante sua fuga. Então, olha aí. Outro grupo, os anelídeos, né? Outro filo, anelídeos. Nos anelídeos, o corpo mole e alongado tem repetições de segmentos em forma de anel. Minhocas e minhocussus são terrestres. Como estudamos no 6º ano, as minhocas são importantes para a fertilidade do solo, pois facilitam a circulação do ar ao se locomoverem e produzem humus ao se alimentarem de restos de animais e vegetais do solo. Já os poliquetos são encontrados no mar. E as sanguessugas, que parasitam animais aquáticos, vivem principalmente na água doce. Olha aqui o exemplo do minhocussu, né, que ele pode ter até 50 centímetros de comprimento. Até um palito de fósforo tem aqui, né? E aqui do lado, o poliqueto. Ó, gente, parece... Não lembrou uma lagarta de fogo? Não é? Essa imagem. Talvez ela esteja assim bem ampliada, né? Mas ela tem, olha como é grande, cerca de 15 centímetros, né? Bem grandinha. Vamos lá. Outros filos, artrópodes e equinodermos. Os artrópodes têm apêndices articulados, como antenas e pernas, e um esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto, né? De quitina. Além de sustentar o corpo do animal e de protegê-lo, o esqueleto diminui a perda de água por evaporação, sendo uma adaptação ao meio terrestre. Trata-se do filo animal com maior diversidade de espécies conhecidas. Então, artrópodes. Vamos conhecer alguns grupos de artrópodes. Nos insetos, como gafanhotos, libélulas, pulgas, mariposas, piolhos, baratas, abelhas, cupins e formigas. O corpo é dividido em 3 regiões: cabeça, tórax e abdômen. Os insetos apresentam um par de antenas na cabeça, 3 pares de pernas no tórax e a maioria tem asas. Então, observem aí os exemplos de insetos, né? A formiga e a abelha. Nós falamos de artrópodes. A maioria dos crustáceos, como camarões e lagostas, vivem da água. Outros, como o tatuzinho de quintal, né, ou de jardim, e certos caranguejos, vivem na terra, em regiões próximas à água ou em ambientes úmidos. O corpo é geralmente dividido em 2 partes: cefalotórax, que é formado pela união da cabeça com o tórax, e abdômen. Na cabeça da maioria dos crustáceos há 2 pares de antenas. Então, olha aí as imagens, né? O siri, o B, o tatuzinho, o C, cracas, e o D, copépode. Vamos continuar. Entre os aracnídeos, encontramos aranhas, escorpiões e carrapatos.
A maioria é terrestre, com o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Eles apresentam 4 pares de pernas, não possuem antenas e têm um par de quelíceras, que agarram presas e as manipulam durante a alimentação. Observe as imagens aí. Aqui a aranha caranguejeira e aqui o escorpião. Gente, que gastura que dá de ver esse monte de escorpião nas costas desse escorpião adulto. Dá uma gastura, não dá? Não sei vocês, mas eu sinto, fico agoniada de olhar isso aí. Do grupo dos artrópodes, conhecidos como miriápodes, fazem parte as lacraias ou as centopeias e os embuás ou piolhos de cobra. São animais terrestres de corpo alongado, dividido em cabeça e tronco, com muitos segmentos e vários pares de pernas. Então, verifique aí a lacraia, né, na imagem. O outro grupo é os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, entre outros. Apresentam um esqueleto rígido de calcário que fica sob a fina pele que os reveste. São todos marinhos. Olha aí o exemplo do ouriço do mar. Outro grupo, os vertebrados. Vertebrados. Os peixes, assim como os demais vertebrados, têm esqueleto interno com coluna vertebral. Esses animais apresentam diversas adaptações à vida aquática. Veja aí na figura abaixo, né? Que tem aí o tubarão-tigre. Os organismos, em geral, são adaptados ao ambiente que vivem, isto é, têm características que facilitam sua sobrevivência e reprodução nesses ambientes. Por essa razão, mudanças nos componentes do ambiente podem afetar os seres vivos do local. Você conhecerá mais sobre a reprodução dos animais no 8º ano e sobre adaptações dos seres vivos em geral no 9º ano. Então, olha aí as características, né, do tubarão. A água entra pela boca, as nadadeiras impulsionam o peixe, dão equilíbrio e serve de freio para o movimento. Respira por brânquias, órgão formado por lâminas finas e cheias de pequenos vasos sanguíneos. O corpo alongado e achatado lateralmente na maioria dos peixes diminui a resistência da água e facilita o deslocamento. A água banha as brânquias e sai pelas fendas. Os peixes, que, como os tubarões e as raias, apresentam esqueleto de cartilagem, formam o grupo dos condrictes. A maioria dos peixes, no entanto, tem esqueleto formado por ossos e pertence ao grupo dos osteíctes. Então, condrictes tem o esqueleto formado de cartilagem, né? Aqueles que têm o esqueleto formado por ossos é osteíctes. Ao longo da evolução, os antepassados dos anfíbios foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre. Mesmo assim, esses animais ainda dependem da água em sua reprodução. Veja aí algumas das adaptações dos anfíbios. Então, olha aqui um anfíbio, o sapo pinga de ouro, pingo de ouro. A maioria dos anfíbios vive em lugares úmidos, o que reduz o risco de desidratação. Se ele precisa tanto da água, não é? Seus 2 pares de pernas facilitam o deslocamento em ambientes terrestres. Respiram por pulmões e pela pele, que é lisa, úmida e rica em vasos sanguíneos. Mais outra página aí de assunto. Entre os anfíbios, encontramos sapos, rãs e pererecas, em geral são terrestres, né? Salamandras, que podem ser terrestres ou de água doce, e cecílias ou cobras cegas, encontradas em solos úmidos. Os anfíbios têm características que os tornam sensíveis às alterações da água, no solo e no ar. Por isso, muitas espécies estão desaparecendo. A poluição, alterações no clima e a destruição dos ecossistemas onde esses animais vivem são apontadas como as principais causas desse desaparecimento. Tartarugas, serpentes, jacarés e lagartos são alguns representantes de um grupo conhecido como répteis. Esses animais apresentam uma série de adaptações e lhe permitem viver em ambientes terrestres mais secos. A pele dos répteis pode ser ainda recoberta de escamas
em serpentes e lagartos, de placas, como em jacarés e crocodilos, ou de carapaças, em tartarugas e cágados. Olha aí na imagem, na explicação, aqui é uma iguana. Respiração ocorre exclusivamente pelos pulmões no interior do corpo. Os ovos com casca resistentes à perda de água. Olha aqui a pele com queratina que protege contra a perda de água. Já as aves são os únicos animais que apresentam penas, formadas principalmente por queratina. As penas ajudam a prevenir a perda de água e de calor. Aqui, né, tem a araracanga. O nome mamífero indica uma das características exclusivas do grupo. As fêmeas produzem glândulas mamárias desenvolvidas, que produzem leite para alimentar os filhotes. Na pele, protegida por queratina, encontra-se outra exclusividade dos mamíferos. Eles têm pelos. Em alguns casos, como o da baleia e do golfinho, só na fase embrionária, que forma uma barreira protetora contra a perda de calor. Continuando. Vamos lá.